Muito boa noite, senhoras e senhores, meninas e meninos. Está no ar o VIP Show de hoje, quinta-feira, 7 de junho de 2012, neste feriado de Corpus Christi, ao vivo e a cores pelas ondas cibernéticas do portal VIP Social, como sempre, né? Nós estamos conectados mais uma vez, interligados pela estação número 1 da comunicação de massa do Vale do Rio Tijucas e da Costa Esmeralda. Os nossos canais de interação já estão liberados para que vocês, a partir de agora, nobres espectadores, participem conosco através das nossas redes sociais com críticas, sugestões, além, é claro, das perguntas para o nosso convidado da noite, que, como sempre frisamos aqui no programa, são tempero especial dessa atração. Basta procurar pelo VIP Social no Facebook ou no Twitter e escrever para a gente. A nossa produção está ali atenta e sempre que possível nós vamos transmitir aqui a sua participação. Sejam todos bem-vindos a esta seccional da indústria do entretenimento. E por falar em indústria, a frustrada união entre a Porto Belo de Tijucas e a Eliane de Cocal do Sul e agora a venda de parte da Secrisa de Criciúma para um fundo de pensão deixam expor, dizem observadores especializados no assunto, que a indústria cerâmica catarinense vive um momento de fragilidade. A pergunta que não cala é: Tijucas é mesmo dependente da Porto Belo? Se sim, perdoem-me o pessimismo, é hora de se preocupar. De repente, os 4 vereadores de oposição em Nova Trento começaram a atribuir aquele envio de moção de apelo ao governador Raimundo Colombo para a extinção das SDRs a um lapso. Na votação há um mês, todos foram favoráveis. O vereador Ayrton Dal Bosco, do PMDB, disse inclusive que vai a Florianópolis conversar pessoalmente com Colombo para explicar o que houve naquela sessão em que o documento recebeu aprovação unânime. O puxão de orelha, com certeza, deve ter sido nada pequeno. O famoso trio Parada Dura, um dos propulsores do sucesso da música sertaneja no Brasil, esteve ontem em Tijucas. Desembarcou no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, e veio almoçar no Blue Brasil. Dali, Leone, Leonito e Mangabinha vieram ao estúdio do VIP Social, justamente onde nós estamos agora, participar do programa Estúdio ao Vivo. O trio esteve apenas de passagem pela cidade. Daqui foi para Itajaí, onde se apresentou ontem à noite. Eu, que não entendo quase nada sobre o assunto, fiquei maravilhado com a performance do velho Mangabinha no acordeon. Mas essa, senhoras e senhores, meninas e meninos, eu posso dizer quase com certeza que é uma conversa da qual o brusquense Bruno Moritz não foge. O convidado do VIP Show dessa noite, especialíssimo, é ninguém menos que o melhor do país nessa arte. Também pudera, desde os 4 anos de idade, ele vive com o teclado de fole no colo, tentando reproduzir as técnicas de grandes mestres como Sivuca e Renato Borghetti, suas influências declaradas. Bruno Moritz já deve ter perdido as contas de quantos prêmios de festivais e competições pelo mundo ele pôs nas suas estantes. São essas e outras coisas que ele vai contar a partir de agora para quem tem curiosidade e, sobretudo, sensibilidade. É isso ou não é, Bruno? Obrigado pela presença, irmão. Olha só. Até que enfim, né? Eu quero saber, rapaz, o que tu anda estudando todas as quintas-feiras que vem adiando esse nosso encontro já há algumas semanas, né? Seja muito bem-vindo primeiro, né? Muito obrigado pela presença de novo e fique à vontade. Muito obrigado também. Mas então, respondendo a tua pergunta, eu estou no último semestre agora da licenciatura em música, que na verdade, sempre foi uma curiosidade minha de como ensinar música, né? Tocar é muito fácil. Basta ter um pouquinho de entrosamento com o instrumento e se dedicar 24 horas por dia, daí fica fácil. Mas ensinar música é sempre um dilema, né? Aliás, não só música, mas qualquer outro, né? Mas tu queres dizer que tu já não faz isso? Eu já faço, mas a gente sempre procura meios de tentar melhorar o que a gente faz. Isso, para mim, sempre foi um dilema, né? O acordeão, por exemplo, no Brasil, é um instrumento tão popular, mas no Brasil não existe nenhum professor de acordeão com graduação, com pós-graduação, com mestrado, com doutorado, enfim. É uma coisa que eu sempre procuro buscar porque... Não existe, então tu vai ser o primeiro, então? Na verdade,
talvez você um dos primeiros, né? Porque a molecada aí está estudando bastante, né? O pessoal do acordeon, da música em geral, está estudando bastante. Mas eu acredito que esse é uma coisa que a gente tem que resolver, né? Transformar o acordeon num instrumento sério no Brasil, né? Até tu estás falando em acordeon, e até eu te peço perdão pela minha ignorância, mas eu quero ter uma dúvida que eu já tenho há muito tempo, e que eu acho que muita gente também tem essa dúvida. Qual é a diferença de acordeon, sanfona, gaita, esses nomes todos que se dá para o instrumento? Na verdade não tem diferença nenhuma, né? Os regionalismos é que mandam nisso, né? Para você ter uma ideia, no mundo inteiro esse instrumento aqui, ele é chamado de diversos nomes. Por exemplo, na Itália é chamado fisarmônica, na França é chamado musette, na China é chamado de cheng. No Brasil eu conheço desde acordeon... A China tem bastante coisa que se chama cheng, né? tem várias coisas. Inclusive tu voltaste da China ainda há pouco, né? Tivemos lá da Copa do Mundo lá, né? Tivemos lá no final de 2011, né? A Copa Mundial de Acordeon. E podemos entrar em contato assim, né, com o acordeon do outro lado do mundo, né, no lado oriental do mundo. Então assim, como aqui no Brasil não é diferente, esse instrumento aqui tem 1001 nomes, desde concertina, a Estradella, que é uma marca que acabou virando nome, né, passando por acordeon, sanfona, pé de bode, já ouvi falar. Aqui no sul a gente tem gaita ponto. Enfim, tem 1001. Mas tu és um acordeonista. Tu fica chateado às vezes se chama de sanfoneiro ou gaiteiro? Já fiquei mais. Para te falar bem a verdade, já fiquei mais. Mas a gente não pode ignorar que num país, como o Sivuca já dizia, que num país como o nosso, enquanto 30 milhões de habitantes chamam isso aqui de gaita ou sanfona, a gente não pode ignorar que eu não seja um sanfoneiro ou um gaiteiro. Né? Embora talvez a tua música seja diferente daquelas que fazem os sanfoneiros e gaiteiros que a gente conhece por aqui, né, na região. Existe uma distinção, principalmente no Rio Grande do Sul. Em uma certa ocasião eu estava lá com o presidente da Associação de Acordeonistas e Gaiteiros do Rio Grande do Sul, e eu perguntei para ele por que a associação que se chama Associação dos Acordeonistas e Gaiteiros. Ele me disse que no Rio Grande do Sul, gaiteiro é aquele que toca já de família, que aprendeu um pouquinho com o pai, né, toca de ouvido, e acordeonista é quem estuda. Eu acho que na síntese, o acordeon é o nome mais próprio do instrumento, né? Porque já é o nome que já vem de fora, que isso não é um instrumento brasileiro, é um instrumento trazido da Europa, né? Aliás, antes disso trazido da China. Mas gaita é um dos princípios básicos que faz mover esse instrumento. Por exemplo, dentro desse instrumento aqui, eu tenho 4 gaitas desse lado e mais 5 desse lado. Então, se fosse chamar de gaita, teria que chamar no mínimo de gaitas, né? Mas é como se chama aqui. Eu acho que todo regionalismo é bonito, mediante a um mundo que cada vez está mais globalizado e mais sem graça, né? Sem graça? Globalizado, sim, né? Então tá. Questão de opinião, né, Bruno? As tuas influências, como eu disse ali no enunciado, são Sivuca e Renato Borghetti. Um nordestino e um gaúcho. Exato. Os melhores acordeonistas da história, realmente, eles aparecem nessas regiões. Região norte, nordeste e aqui no sul também, né? Pode-se dizer que existe uma resistência quanto ao acordeão na região central do Brasil? Tu sentes isso também? Bom, para te ser bem sincero, eu morei 8 anos em São Paulo. Uma cidade fantástica, polo do Brasil. Mas não é tão comum. Tu vê um acordeonista fazendo um espetáculo lá, como tu vê aqui no sul, até no próprio Nordeste. Não, realmente. Vamos dizer assim que nas pontas do país, o acordeão ele aparece como um instrumento mais arrebatador. São Paulo, não é que não tenha tantos acordeões, tem muitos, né? Mas talvez por influência da mídia, por influência de o instrumento lá não aparecer tanto na mídia, talvez esse seja o motivo de que lá a gente não conhece tantos acordeões. Eu acho que a música lá é mais comercial, né? Comercial ela é no país todo, hoje em dia no mundo todo.
Mas, de qualquer forma, o acordeão ele é mais vivo nas culturas do Sul e do Nordeste, até por uma questão de tradição. Você pode ver que, por exemplo, em São Paulo, a música sertaneja é muito forte, né? E eu estou falando isso do sertanejo de raiz, né? Da década de 50, né? De 40, e onde se utilizava em larga escala o acordeão, né? Mas São Paulo, por ser uma metrópole, é uma capital que vive mais da moda musical. Então, hoje em dia, o acordeão voltou com o sertanejo, né? Mas ficou muitos anos na berlinda, aí ficou muitos anos desaparecido. Então, talvez é por isso que no Sul e no Nordeste, a gente que tem mais essa tradição, né, aqui da música gaúcha, lá da música nordestina, talvez por isso que ele seja um foco principal. Ô Bruno, tu ainda lembras do primeiro prêmio que tu recebeste numa competição de acordeonistas? Lembro, sim, não faz tanto tempo assim, não. É porque tu és bem jovem também, né? Desculpa te perguntar, mas que idade tu tem? Eu tenho 29 anos. 29 anos, né? Com esse sucesso todo, já, bicho? O meu primeiro prêmio foi em 2007, na cidade de Jaú, interior de São Paulo. Foi o primeiro festival latino-americano de acordeões. Nós éramos 40 acordeonistas disputando, e eu tive a graça de ficar em primeiro lugar, por bondade do júri. A gente já vai ver daqui a pouquinho se o júri estava errado, mano. E o mais recente deles, Bruno, tu lembra? Qual foi? Tu lembra? Lógico que tu lembra, né? Se tu lembra do primeiro, vai lembrar do mais recente. Mas eu quero que tu fale um pouco pra gente do último prêmio que tu recebeu. O último prêmio que eu recebi foi no ano passado, 2011, na cidade de Jaú. Não, desculpa, na cidade de Jaú não. Na cidade de Jaú foi o outro prêmio. Foi em Indaiatuba. Também perto, no interior de São Paulo, perto de Campinas. Que foi um prêmio nacional de choro, né? Do estilo chorinho, né? Que foi o prêmio Nabor Pires, que também entre 10 classificados para a final, eu fiquei em primeiro lugar. São quantos? Tu consegue dimensionar? Tem aí uns... Tem alguns que tu já tirou da estante porque já estava velho e guardou para colocar outro no lugar? Não, isso eu nunca faço. Mas tem aí entre uns 15 prêmios que eu participei e consegui chegar numa boa colocação. Qual foi o mais importante, na tua opinião? Sem dúvida o primeiro. Esse que eu te falei de Jaú, né, que foi o que deu abertura para todos os outros. Inclusive o que eu ostento hoje em dia como a minha maior conquista, que é o 4º lugar na Copa Mundial de Acordeonistas, ou seja, 4º melhor acordeonista do mundo. Pois é. Em 2009 na Nova Zelândia. Tu não considera esse o mais importante? Considero esse importante também, mas se não fosse o primeiro, eu acho que eu não teria... não teria chegado até esse, teria chegado até esse, com certeza. Entendi. Ô Bruno, eu assisti um vídeo, se eu não me engano, da tua apresentação no Festival Holland, na Itália. Sim. E quando tu tocaste a brasileiríssima Tico Tico no Fubá, que eu acho fantástica, como é que tu consegue fazer aquilo, cara? Diz pra gente, quais são as chances de tu repetir ela aqui agora pra gente? Totais. Vamos tentar? Vamos ver. Na verdade, esse é um arranjo de mais ou menos uns 5 minutos. Eu vou tocar o último trecho. Não, se tu quiseres fazer ela inteira também não tem problema. Mas é que eu acho o último trecho mais interessante. A gente vem, por exemplo... Fica à vontade, a música é tua. E isso vira mais ou menos isso aqui.
acho que os jurados de Jaú lá não estavam tão errados. Eu acho que não. Ô Bruno, qual é a tua linha? Eu soube que tu vais do popular ao erudito ali. Certo. Mas o que é que te dá mais prazer em tocar? Eu gosto de tocar músicas difíceis, que me exijam, né? Essa é uma música difícil que tu acabou de fazer pra gente? É uma música Pareceu difícil. Tão fácil, pô. Às vezes as pessoas olham, né, e pensam, às vezes a gente viaja na música, né, literalmente. Dá uma eu percebi fugida. Pela tua expressão facial que tu te concentra bastante na música. Tu tocas primeiro para ti, para depois tocar para os outros, né? Sim, eu preciso. Nós estávamos comentando ainda com o Didi Massaneiro, que veio te acompanhando aqui, muito nos honra também a presença dele, que é quase um irmão para ti, né? E ele disse que tu és bastante introspectivo. Tu sentes bastante a música, mas talvez tu não expõe isso para o teu público. Eu preciso dessa relação com a música, né? Acho que qualquer pessoa que faz música séria, ela precisa sentir primeiro a música em si, para depois passar alguma mensagem para o público. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de me concentrar quando o assunto é música. E nessa facilidade, como o Didi já pôde também observar várias vezes, a gente que tem nos acompanhado ao longo desses últimos 12, 13 anos, dentro dessa facilidade também vem uma exigência muito grande, né? De não tocar qualquer música, porque às vezes porque uma música está na moda, não é porque a gente precisa fazer aquilo. Tu não faz mais se eu te pego aí, uma coisa assim? Até toco. Não faz não. Mas é uma música que não me exige. Pelo amor de Deus. É uma música que não me exige, né? Entendi. É uma música que que ela não pede da minha técnica, né? Então assim, quanto a estilo, não tem problema nenhum com nenhum estilo. Eu ouço no meu carro de tudo, na minha casa de tudo, mas obviamente eu vou procurar tocar aquilo que me exige mais. E aquilo que me exige mais ao longo do tempo tem sido música instrumental brasileira, música instrumental mundial, que é o que a gente toca geralmente na Copa Mundial de acordeon. E também um pouquinho das músicas que eu faço, porque eu não faço nada para me ajudar, faço sempre mais para me complicar. Para te cobrar, né? Ô Bruno, tu és de Brusque, que é uma terra realmente especial, mesmo tem uma forte identificação com Brusque. Até antes que eu me esqueça, quero mandar um grande abraço para o amigo Marco Aurélio, da TV Brusque lá, até quem fez a ponte entre a gente, né? Marco Aurélio. E o Didi Massaneiro também, que, como a gente já falou aqui, veio te acompanhando hoje. Nos dá o prazer da sua companhia aqui nos estúdios. Mas já te passou pela cabeça, até tu falasse que morasse em São Paulo durante um tempo, né? Mas explorar outros mercados fora de Santa Catarina, fora de Brusque? Já, na verdade, a maioria dos shows que a gente tem feito fora de Santa Catarina, né? São shows fora do Brasil, fora de Santa Catarina. Realmente, quando eu morava em São Paulo, tinha uma facilidade muito grande que era estar no coração do Brasil. Então, dali para onde eu quisesse partir, por exemplo, se alguém me ligasse da Alemanha de manhã e dissesse assim, gostaria de um show seu hoje no final da noite aqui na Alemanha, era muito mais simples, né? Embarcava no avião ali, à noite, estava lá, fazia o show e acabou. Mas eu também sentia uma grande necessidade de voltar para Brusque, porque Brusque sofria na época que eu voltei, sofria uma grave crise na cultura e uma grave crise principalmente na educação musical. Então eu pensei, poxa, eu moro em São Paulo hoje em dia. Mas tu voltasse para fazer um trabalho filantrópico então na cidade? Não digo que é filantrópico, mas assim, por exemplo, hoje em dia eu tenho uma escola de música lá voltada para acordeon, em que a gente atende quase 30 alunos de acordeon. Aliado a isso, a gente montou uma orquestra de acordeons na cidade de Brusque, que hoje em dia, na música, é o cartão postal da cidade. Né? Se você fala com qualquer pessoa de Brusque sobre música instrumental em Brusque, é a orquestra de acordeons que vai estar na frente. Né? A orquestra, ela está completando 3 anos esse ano. Mas ela já está com um convite para tocar na Copa Mundial da Itália. É inevitável, pois tem o quarto melhor do mundo está ali, pô. Mas é uma situação assim que... por que eu vou morar em São Paulo, né? Se a cidade na qual
eu nasci, a qual eu gosto de voltar, se ela está sofrendo essa perda. E tu achas que pode contribuir, pode te ajudar? Não só acho que posso, como eu tenho contribuído muito na cidade, com cursos, com aulas, enfim, são inúmeras ações que a gente pode fazer morando em Brusque, e se estivesse morando em São Paulo não seria tão simples de fazer, né? Então, nesse lado, me agrada muito morar ali. É uma cidade ainda pacata, uma cidade calma, uma cidade em que você conhece as pessoas que estão passando na rua, ainda né? E fora isso também, tenho que lembrar que a Fundação Cultural da cidade de Brusque, nos últimos 4 anos, tem feito um grande trabalho, né? Que é de levantar a cultura na cidade. Então, hoje em dia, dificilmente a cidade passa uma semana sem ter teatro, sem ter shows, sem ter espetáculos, sem ter poesia, sem ter literatura, lançamento de livro. Nos últimos 4 anos, a cidade lançou mais livros do que... Eu até quero registrar aqui o trabalho do prefeito Paulo Esse que voltado à cultura, ele inclusive revitalizou a FENARRECO. Exatamente. Que era uma festa que estava já sendo perdida. Está perdida, né? Praticamente perdida. E ele deu uma nova roupagem para a FENARRECO ali. Revitalizou, né, a festa. Realmente. Eu acho que sim. Acho que a cultura não tem deixado realmente a desejar nada em Brusque. Ô Bruno, e mesmo assim eu sei também que tu é solicitado por produtoras do país inteiro para a composição de arranjos de grandes artistas, por exemplo, do Bruno e Marrone. O teu ganha-pão mesmo então é o acordeon. Foi dele que tu sempre vivesse? É minha primeira paixão na infância, aos 4 anos. Aos 4 anos? Aos 4 anos já me dediquei ao instrumento. É o instrumento que vem me acompanhando durante esses 25 anos de caminhada. Já fizemos bodas de prata juntos, né? E realmente, quando a gente faz música séria, de uma maneira séria, isso vem o troco, vamos dizer assim, né? A procura também existe, né? Por exemplo, eu cheguei a trabalhar com alguns artistas de renome, fazendo arranjos, fazendo produção de CDs, porque esse é um mercado hoje em dia que no Brasil ele está em extinção. Não existem mais músicos suficiente para fazer isso. Por exemplo, para você fazer uma produção de CD, você precisa saber que violonista contratar, que baixista contratar, que baterista que vai saber tocar aquele estilo, né? Você tem que saber, assim, por exemplo, aquele naipe de violinos lá, que mora lá no interiorzinho de São Paulo, mas que serve perfeito para aquilo, sabe? É casar aquela coisa, né? É casar o estilo com aquilo com que você quer no mercado. E graças ao nosso trabalho, graças a Deus, a gente tem tido muitas surpresas com isso. Uma das minhas maiores surpresas foi fazer o primeiro disco de ouro do Padre Fábio de Mello. O primeiro e o segundo, logo em seguida. O Padre Fábio de Mello, inclusive, ele teve uma passagem por Brusque também, né? Sim, era meu amigo em Brusque. Então pronto, já está explicado. Eu ia perguntar se não foi dali que ele ficou conhecendo o teu trabalho. Ô Bruno, eu tenho um palpite, que quando te pedem para tocar alguma coisa, o brasileirinho, que é a principal prova de técnica e agilidade em qualquer instrumento, sem contar que ela é linda, né, cara, e traduz exatamente a essência do nosso povo, eu acho que é aquela, num chute, que 8 entre 10 pessoas te pedem. É isso mesmo? Muita gente pede, exatamente. Eu posso fazer cor então com essa gente aí? Com certeza. Que pediu o brasileirinho? Com certeza, é um prazer. Então vamos lá.
Cara, será que eu consigo aprender a fazer isso aí? Ah, sim, consegue. Ah, sim, tô com uns 30 anos de prática, mais ou menos, né? Ah, talvez. Bruno, que Talvez coisa, um pouco menos. que coisa linda, cara. Tu tens quantos trabalhos no mercado? Meus CDs? Meus são 5 CDs lançados, né? 3 autorais, né? Instrumentais, que é a minha linha, meu carro-chefe, né? Eu tenho um trabalho lançado com a Orquestra de Acordeão de Brusque, um trabalho muito interessante. A gente toca Vangelis, Beatles, Carlos Gardel. Poxa, que... É uma orquestra que foi criada assim para realmente dissolver essa questão de que o acordeão é um instrumento de música sertaneja ou de música nordestina, né? E tem o meu último trabalho lançado, que é um trabalho de canções. Nós temos aqui, né? Tu trouxeste pra gente, né? Tá ali, ó. Eu pedi pro Roberto pegar pra gente ali. Um exemplo de cada. Vamos ver aqui. Pode chegar aqui, Robertinho. Então, aqui. Esse que você está vendo aí, eu trabalho com a orquestra. Esse primeiro aqui. Isso. Nós estamos em 8 acordeonistas, né? Orquestra de Acordeão de Brusque. Isso, exatamente. Esse que tu falasse ainda aqui. Isso. Voltasse para empreender. Esse é o último que eu lancei, que é um trabalho de canções, que Esse é aqui. com meu companheiro. Capim Limão. Isso, de música Raul Misturada, que é um CD de canções. Canção, para quem não sabe, é música com letra, né? Não é só música instrumental. Tu falasse em companheiro, eu pensei que era o Didi Massaneiro, mas ele tá muito cabeludo aqui, bicho. Não. O Didi participa do CD também, tocando as percussões. E esse é um trabalho instrumental lançado pelo selo Paulinas Comep, que é o Passando a Hora Como Eu Passo. É um CD que tem exatamente 1 hora, que é realmente como eu passo a minha hora, e eu queria que todo mundo pudesse experienciar isso um pouquinho em casa. Era que eu ia te perguntar. Quando tu chega em casa para tocar alguma coisa, para relaxar, naquele dia duro, e tu quer tocar o que tu quer ouvir, o que tu canta, o que tu toca? Ah, eu sou muito assim eclético nas minhas escolhas. Mas sempre tem aquela que te dá mais prazer, né? Mas... Sim, eu tenho compositores assim que eu não largo, né? Que é por exemplo, para mim, o Sivuca é um calmante natural, né? Ou um eletrizante, né? Dá pra fazer uma palhinha só de uma música do Sivuca que tu gosta bastante? Dá, por exemplo, essa daqui é uma eletrizante, né? Que tem uma... Essa é aquela para animar, né? Mas tem muita coisa do Sivuca. Eu gravei, por exemplo, no meu primeiro CD, que eu inclusive não consegui trazer porque está esgotado, a gente está mandando fazer a próxima leva. A Feira de Mangai de Sivuca, que é muito conhecida.
conhecidíssimo, né? Ô Bruno, cara, como é que faz se alguém quiser te contratar, como é que faz? Quem são os teus contratantes, primeiro? Eu tenho uma empresa que trabalha com todos os formatos de show. Eu tenho basicamente 3 formatos de show, que é o solo, né, que a gente vende só para teatro. O trio, que é comigo, com o Didi na percussão e com o Rafael Borges no violão, que também é um CD que eu lancei, que se chama Bruno Moritz Trio. Foi meu último CD instrumental. E tem o formato da orquestra de acordeon. E tem o formato banda, que é um formato que faz bastante tempo com que eu não trabalho. Porque exige muita gente, é muito ensaio, né? Enfim. Mas todas as pessoas interessadas podem falar com a Isabel na M2 Produtora, que é a única empresa que vende meus serviços, vende meus shows e tudo mais. Eu acho que o caminho mais fácil é entrar no meu site e clicar lá em contatos. brunomoritz.com, www.brunomoritz.com. Clica lá em contatos. O contato que aparecer lá é direto com a produtora. Bacana. Não tem erro. Ô Bruno, é uma pena que o nosso tempo seja curto. Bruno ou Bruninho, como é que ele chama? O Marco Aurélio chama de Bruninho, você tem que levar o Bruninho no seu programa. O Marco pode me chamar de Bruninho, né? O Marco pode. perto do Marco, tu é Bruninho, né? Realmente. Mas, cara, tinha tanta coisa que eu queria ouvir, eu te pedi asa branca e uma porção de coisas, mas o nosso tempo realmente é muito curto. Mas depois você termina com asa branca para gente? Então tá. Ô Bruno, mas foi realmente um grande prazer e uma honra te ter aqui com a gente, cara, no programa de hoje, nessa noite fria que foi magicamente aquecida aí pelos acordes perfeitos do teu acordeon. Muito obrigado mesmo, parabéns pelo teu talento, porque tu és raridade. Tenho certeza que essa vai ser só a primeira de muitas outras vezes que tu vai vir aqui. Eu gostaria muito que tu viesse aqui novamente, as portas estão sempre abertas. Obrigado. Faça asa branca agora, vem. Com certeza. Obrigado também, né, Léo? Muito obrigado e aqui a asa branca especial para ti. Cara, eu vou roubar esses CDs aqui todos para mim. Isso aqui eu não dou e não empresto, não vendo para ninguém. Bruno, maravilha. Obrigado, Léo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo para voltar aqui quando tu quiseres. Maravilha. Obrigado a vocês também que nos acompanharam no programa de hoje. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Bruno Moritz. Tchau.